Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo da série Da Ferida à Força, integrando as múltiplas faces da revolta. Gratidão por vocês estarem aqui, por curtirem e compartilhar o vídeo, ajuda bastante o canal e a divulgar o conteúdo aqui compartilhado. Hoje, então, vamos falar sobre a revolta existencial. Mas antes disso, deixa eu perguntar para vocês: estão refletindo os questionamentos? Já foram passados os questionamentos da revolta ética e os questionamentos da revolta emocional. É bom refletir, pessoal. Vale muito a pena, ok? Vou compartilhar aqui a tela então com vocês para a gente já dar andamento ao vídeo. Então, a revolta existencial. A revolta existencial é talvez a mais sombria e, ao mesmo tempo, a mais luminosa de todas. Ela não nasce de um inimigo externo, nem de uma ferida emocional causada por alguém próximo. Ela surge quando o indivíduo olha para a vida em si e não aceita o que vê. É a revolta contra o caminho, contra o absurdo, contra a fragilidade da condição humana. É o grito silencioso de quem se pergunta: por que nascer para sofrer? Por que a morte? Por que tanto vazio? A origem dessa revolta está na consciência da finitude e do desamparo. É quando o sujeito percebe que não controla as grandes engrenagens da existência. Não escolheu nascer, não escolhe quando morrer, não escolhe muito do que acontece no intervalo. Isso no sentido da pessoa que não conhece muito sobre o campo espiritual. Essa percepção crua desperta um incômodo profundo, uma sensação de injustiça cósmica. O paciente pode viver isso na forma de raiva contra Deus, a inteligência suprema, ressentimento contra o universo, hostilidade contra qualquer discurso de sentido. Não é apenas dor, é insurgência contra a estrutura da realidade. A função dessa revolta, paradoxalmente, é buscar autenticidade. Ela quebra ilusões baratas e coloca o ser humano diante da nudez do existir. Quem se revolta existencialmente está, ainda que de forma dolorosa, recusando-se a viver anestesiado. A raiva contra o absurdo é também um sinal de que a pessoa ainda espera que a vida possa ter outro sabor, outro significado. Nesse sentido, a revolta existencial é a centelha que impede o conformismo total. Os riscos, no entanto, são sérios, são bem alarmantes. A pessoa pode cair no niilismo, acreditando que nada importa. Pode mergulhar em isolamento, afastando-se de qualquer vínculo, pois tudo é sem sentido. Em casos mais graves, essa revolta pode alimentar ideação suicida, porque a vida é percebida como uma piada cruel. Outro risco é a rigidez filosófica, transformar a revolta em dogma e zombar de qualquer tentativa de transcendência. É o terreno onde a dor legítima vira amargura crônica. A saída não é eliminar a revolta, mas atravessá-la. Isso exige suportar o choque de que não há respostas prontas. É nesse ponto que muitos encontram a espiritualidade verdadeira. Não a infantil que promete paraíso em troca de obediência, mas a que nasce do encontro direto com o mistério. Outros encontram na filosofia, na arte,
ou no engajamento social uma forma de dar sentido. O que importa é transformar a revolta existencial em busca criativa e não em cárcere. No processo terapêutico, o papel é ajudar o paciente a reconhecer que sua raiva contra a vida é, na verdade, a prova de que ele ainda deseja viver uma vida com significado. A revolta, quando elaborada, pode se converter em rebeldia saudável, construtiva. A coragem de inventar um propósito, de criar valores próprios, de viver de forma consciente, mesmo sabendo que a morte é inevitável. Afinal, estamos todos de passagem neste plano terreno. Essa revolta mostra, de maneira clara, que a revolta é irmã da esperança. Só se revolta contra o absurdo que ainda sonha que a vida poderia ser mais justa, mais plena, mais bela. E quando esse fogo é lapidado, ele se transforma naquilo que dá origem às filosofias mais profundas, às artes mais intensas e às espiritualidades mais autênticas. E vamos aos questionamentos sobre esse tema para a gente poder alcançar mais profundidade. Ok, então vamos lá. O despertar do vazio, quando o porquê nasce. Quando foi que o mundo deixou de fazer sentido para mim? O que me sustenta quando tudo que eu acreditava se desfaz? Minha revolta é contra a vida ou contra a forma como aprendi a entendê-la? Até que ponto o vazio que sinto é ausência e não convite? O que em mim teme descobrir que talvez não exista um propósito fixo? Vamos lá para a segunda parte. A queda das certezas, o confronto com o absurdo. Quantas vezes tentei preencher o nada com ruído, trabalho ou fé forçada? Posso permitir que a dúvida exista sem me sentir perdido? Se tudo é impermanente, o que realmente tem valor? Estou em busca de respostas ou tentando fugir das perguntas? O que acontece se eu parar de exigir que a vida seja justa? O exílio da alma, a solidão do buscador. Em que momento minha busca espiritual virou cobrança por transcendência? O silêncio me assusta porque é vazio ou porque é vasto demais? Quem sou eu quando não desempenho nenhum papel, não salvo ninguém e não sou necessário? A falta de sentido é castigo ou campo fértil para o novo nascimento? Posso suportar a solidão sem me abandonar? A virada da consciência, do porquê ao para quê. E se o sofrimento não for um erro, mas um instrumento de lapidação? Que propósito secreto pode existir na sensação de estar à deriva? O que muda quando percebo que a vida não me deve nada e mesmo assim continua me oferecendo tudo? A revolta que sinto contra o destino é também a força que me empurra para o despertar? Forte, né? O que em mim está tentando nascer através desse caos? A rendição criadora, quando o humano encontra o divino. Posso amar a existência mesmo sem compreendê-la? Onde termina a busca e começa o testar? O estar, perdão. Quando aceito que sou parte do todo, ainda existe algo contra o qual me revoltar?
E se o propósito maior não for entender, mas encarnar o mistério com coragem? Mas encarnar o mistério com coragem. Quando a revolta cessa e o amor assume, o que resta de mim? Ou talvez, o que enfim surge em mim? Bem, pessoal, então esses são os questionamentos que eu deixo aqui para vocês refletirem sobre a revolta existencial. Em nosso próximo vídeo, vamos abordar então a revolta corporal. Vejo vocês em breve, então. Até mais. Tchau, tchau.